Oi, Ana, oi, Paola, ou oi, qualquer outra pessoa que esteja vendo isso. Esse é o meu trabalho sobre tipos de ovos. Acho importante dizer que os ovos eles têm essa divisão por causa do jeito e da quantidade que o vitelo ele se organiza na célula ovo, sendo o vitelo, né, a substância nutritiva. Então, o primeiro ovo que a gente tem é o oligolesto ou isolesto, e ele é caracterizado por ter pouco vitelo em formato de grânulos, e esses grânulos eles estão distribuídos pela célula ovo de forma homogênea, né? E tem um núcleo no centro. Ele é característico de equinodermos, anelídeos, de alguns molúsculos bivalves, plateumintos, nematódeos e também de protocordados. Aí eu começo a desenhar o segundo ovo, segundo tipo de célula ovo, que são os ovos mesolécitos. Ele tem um pouco mais de vitelo que o oligolécito, mas não é tanto assim. Porém, ele está concentrado em um polo, né? Que é o que a gente chama de polo vegetativo. E no polo oposto é onde está localizado o núcleo, que a gente chama de polo animal. Os ovos mesolécitos, eles são típicos dos anfíbios e também dos peixes pulmonados. Por isso eu desenhei um sapinho e tentei, né, desenhar um sapo e tentei desenhar um peixe pulmonado, mas não saiu como eu esperava. Ficou meio assustador, eu achei. Agora começando o terceiro tipo de célula ovo, são os ovos telolestos ou megalestos, tanto faz. E ele segue mais ou menos o mesmo princípio, a localização do núcleo, né? Que fica em um polo, mas o vitelo, ele praticamente toma todo o citoplasma, tem bastante vitelo, então, né? E esse polo onde fica um núcleo a gente chama de disco germinativo, né? Que é basicamente o único espaço onde não tem vitelo. E esse tipo de célula-ovo é característico de moluscos cefalópodes, peixes, répteis, aves e mamíferos monotremados. Nesse caso aí eu tentei, né, desenhar o que eu achei que seria mais fácil, que são, eu desenhei um peixinho e uma galinha, né, mas também não ficou tão bom quanto eu esperava. Agora o quarto tipo de ovo e o último os ovos centrolestos. Eles têm um núcleo central, né, ou seja, bem no meio, e o vitelo ele fica localizado ao redor desse núcleo. Ele é bem simples. E ele é típico da maioria dos artrópodes. Então, eu desenhei a joaninha, né, um inseto, e uma aranha, que é um aracnídeo. Mas, né, como os outros, também não ficou lá aquelas coisas, né? Desenhar não é o meu talento. Tudo que eu falei até agora influencia diretamente nos tipos de clivagem. Quanto menos vitelo, mais fácil é para ocorrer uma divisão, então ocorre a segmentação holoblástica, que é quando o ovo se divide por inteiro. Quando você tem mais vitelo, ocorre a segmentação meroblástica, que seria basicamente a clivagem, ela se restringe à parte sem vitelo. Então, começando pela holoblástica igual. Ela é bem simples, os blastômeros que vão sendo formados, eles têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, são muito parecidos. E a característica dos ovos oligolécitos. Só para explicar, todos os desenhos que eu fiz, eles seguem o mesmo padrão. Eu desenhei 3 momentos da clivagem, uma mórula, uma blástula e mostrei como seria a blastocele. Seguindo a holoblástica desigual, nela os blastômeros vão depender de onde eles são formados. Então, se for no polo animal, eles são menores e a gente chama de micrômeros. E no polo vegetativo, que é o polo oposto, eles são maiores e a gente chama de macrômeros. Esse tipo de segmentação ele é característico dos ovos mesolécitos. A próxima segmentação é a meroblástica discoidal. Na meroblástica discoidal, os blastômeros que vão sendo formados, eles ocorrem apenas na região do disco germinativo, que como eu já tinha falado lá antes, né? Quando eu estava falando dos ovos telolécitos, o disco germinativo é onde não tem vitelo, né? Porque o vitelo toma a maior parte
da célula ovo, então ocorre apenas ali a segmentação. Então, é típico dos ovos telolécitos. E o último é a superficial, que, como o nome já diz, é a segmentação meroblástica superficial. Os blastômeros, eles vão se formando na superfície da célula ovo. Então, é característica dos ovos centrolécitos. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e entendido, mesmo com os meus desenhos. E eu tô com muitas saudades. Um beijo.